Bom dia, pessoal. Segundo ano do Colégio Luma Carolina de São Manuel, tá? Tudo bem? Bom ter falado com vocês a semana passada, ter visto alguns, né? Vamos ver se nessa semana vocês conseguem abrir as câmeras para nós nos vermos, tá? Que vocês me veem, mas eu faz tempo que não vejo vocês e estou com saudades, tá bom? Hoje nós vamos fechar o estudo de orações, né? Então é a parte talvez mais complexa do segundo ano, é exatamente o estudo de orações, tá? Então nós vamos ter, então vai ser a base da nossa próxima prova, com certeza, e uma prova que vai ser mais cuidadosa, vamos dizer assim. Agora eu vou querer ver o exercício, toda semana vocês vão me mandar o exercício da apostila e vou conferir, vou marcar para ver quem está fazendo. Aí, vamos dizer assim, vai ficar mais claro para mim quem realmente tem condições de fazer 100% da prova e quem não teria, tá? As aulas são 39 e 40, encerrando com as orações coordenadas, que são as mais fáceis de todas. Por quê? Porque elas são sintaticamente independentes. Então, eu não tenho um pedaço da estrutura sintática na outra oração. Por exemplo, o sujeito está na outra oração, nas subjetivas. O objeto direto está na outra oração, as objetivas diretas. O adjunto adverbial está na outra oração, no caso das adverbiais. O adjunto adnominal está na outra oração, no caso das adjetivas. Então, entre as subordinadas, há uma dependência sintática. A oração principal nunca está completa, falta um termo sintático que vai ser completado com a outra oração. Nas coordenadas, não, elas são sintaticamente independentes. Cada uma delas tem o seu sujeito, o seu verbo, o seu objeto, o seu adjunto adverbial. Não tem um pedaço, uma função qualquer dessa oração ligada à oração principal. Tanto que nós não falamos mais em oração principal. A coordenada, como elas são independentes, ou eu tenho as assindéticas ou eu tenho as sindéticas. São dois grandes tipos. Síndeto, em grego, quer dizer conjunção, união, ligação. Então, o elemento que faz a ligação entre orações é exatamente a conjunção. Então, a presença ou a ausência da conjunção é que determina a classificação. Então, a sindética, o prefixo a quer dizer não tem o síndito. Então, são orações que não possuem conjunção. Oração coordenada assindética não possui conjunção coordenativa. Ela vem geralmente separada pela vírgula, tá? Por exemplo, as pessoas chegam, pode ser uma oração sozinha, ponto final, ela faria total sentido. Sujeito às pessoas, verbo intransitivo, chegam. Ponto final. Independente. Observa o ambiente. Quem? Sujeito oculto. As pessoas. Observavam. Quem observa, observa alguma coisa. Verbo transitivo direto. O que? O ambiente. Objeto direto. Sintaxe completa. Sentido completo. Cumprimentavam os presentes. Quem? As pessoas. Cumprimentavam quem? Verbo transitivo direto. Os presentes, objeto direto. Então, cada uma delas poderia ser sozinha uma oração. Poderia ser falar assim, as pessoas chegavam, ponto final. As pessoas observavam o ambiente, ponto final. As pessoas cumprimentavam as outras, ponto final. Cada uma delas, independência semântica e independência sintática. Essa é a marca das assindéticas. Então, elas vêm entre si, separadas pela vírgula, tá? E a oração coordenada sindética? Sindética quer dizer síndeto, são
aquelas que têm o síndeto, são aquelas que têm a conjunção coordenativa, introduzida por uma conjunção coordenativa. Aí, dependendo do sentido que essa conjunção assume no contexto, vai ser a classificação. Então, nós vamos ter, primeiramente, a aditiva. O que ela passa para a oração? A ideia de adição, de acréscimo. Aqui passa a existir uma interferência semântica. Ela acrescenta uma ideia de acréscimo, de soma, de adição. São coisas que se somam, acontecimentos que se somam, que se sequenciam, bem um depois do outro. Então, aqui, a independência sintática permanece. Cada uma delas poderia ser uma oração. Mas, semanticamente, tem aí a noção de soma de acréscimo. Marcando os verbos sempre, nosso país tem muitas belezas naturais. Isso aqui poderia perfeitamente ser uma oração sozinha. Sujeito, nosso país, tem verbo transitivo direto, muitas belezas naturais, objeto direto. Independência sintática. Porém, este E acrescenta que mais? E impressiona os turistas. Então, nós vamos ter aqui uma assindética, então não se fala em oração principal. Oração sem conjunção na coordenação se chama assindética. E aqui, uma sindética aditiva, por quê? Porque vem essa ideia assim, de acréscimo, de soma. Poderia ser como uma locução conjuntiva. O Brasil não só tem muitas belezas naturais, como também impressiona os turistas. Então, essas daqui, elas vêm articuladas duas a duas. Não só, mas também, não só, como também, não só, bem como. Então, a ideia é a mesma, adição. Mas a principal conjunção é exatamente o E. O nem é o E negado, e não. Isso que quer dizer nem. Certo, pessoal? Então, o E aditivo vem com essa conotação, acréscimo, soma. Tudo bem? Então, vamos trocar a lousa para passarmos para as adversativas, tá? Voltando, pessoal, agora aditiva, então, adição. A adversativa trabalha no campo da oposição, a quebra da expectativa. Quando todo mundo pensa que vai acontecer de um jeito, acontece o contrário. Então, é a contradição, é a oposição, é a ideia contrária, o contrário do que se espera. Isso é adversativa. Então, ela vai ter como principal conjunção exatamente o mas. Ia fazer, mas não fiz. Queria ter estudado, mas não estudei. Então, sempre o contrário. Equivalentes, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, todas elas passam a ideia de oposição. Por exemplo, o território brasileiro é fértil, é uma coisa positiva, mas há muita fome no Brasil. Isso é negativo, isso é contraditório. Como é que pode ter fertilidade e não ter comida para todo mundo? Então, são elementos que se opõem, elementos que se contradizem. Essa é a característica da adversativa. Então, nós vamos ter aqui a primeira coordenada assindética e a segunda uma sindética adversativa. Se vocês se lembrarem, ela é parente da concessiva. Só que na concessiva vocês têm um embora, ainda que, se bem que, e na adversativa nós temos um mas. Mas no campo da ideia, do pensamento contrário, elas são parentes, tá certo? Aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: o político rouba, mas faz. Olha bem a força desse mas aqui, ó. O destaque é para fazer. É mais importante ele fazer. Destaca-se ele fazer. Na
Na segunda leitura, o político faz, mas rouba. Então, qual é o destaque aqui? É para roubar. Então, a mesma frase, ela vai ter a troca de lugar com a adversativa, e a adversativa vai enfatizar aquilo que é declarado. Ela contém um argumento mais forte. No primeiro, enfatização de fazer, e no segundo, enfatiza a ação de roubar. Então, para o político, a escolha número 1 seria melhor, porque a ênfase está sobre fazer. Na opção número 2, o contrário. A ênfase está no roubar. Então, seria uma coisa negativa para ele, certo? Então, na leitura, na interpretação, muitas vezes é direcionado para esse aspecto aqui, tá? A que contém a adversativa é o argumento mais forte. Número 3, alternativa. Trabalha no campo da escolha, da opção. São incompatíveis duas coisas. Eu tenho que escolher uma coisa ou outra. Então, a gente tem o ou excludente, o ou que se repete, o ora, o quer chova, quer faça sol. Ora chove, ora faz calor, ora faz frio. Ou você trabalha ou você estuda. Então, você tem aqui a escolha, a opção. O projeto deve ser apresentado hoje, não tem conjunção, assindética, ou será cancelado. Então, você tem que escolher, ou você apresenta, ou você tem o cancelamento. Então, ele obriga uma escolha, ele obriga uma opção, tá certo? Se eu tiver duas começadas por ou ele estuda ou ele trabalha, as duas passam a ser coordenadas sindéticas alternativas. Neste caso aqui, a primeira não tem a sindética e a segunda, sindética alternativa, porque a gente vê aqui a presença do ou. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, agora vamos fazer a terceira lousa para fecharmos esse assunto, tá? Para fecharmos, turminha, em terceiro lugar, nós vamos ter as conclusivas. O próprio nome diz, conclusiva, conclusão, efeito, resultado. Então, nós vamos ter as conjunções portanto, logo, assim, então, aí, pois, quando ele vem no final, dessa maneira. Então, toda vez que nós vamos fechar uma ideia, concluir uma ideia, nós podemos usar uma conjunção conclusiva, criando uma oração coordenada sindética conclusiva. Portanto, na sua redação, quando você passa para o parágrafo final da dissertação, que você vai concluir, então você pode usar qualquer uma dessas conjunções. Portanto, assim, dessa maneira, não há necessidade de falar dessa maneira conclui-se que, ou pode-se concluir que, aí fica redundante. Você usa uma conjunção que é conclusiva e daí você repete a palavra concluir, aí vocês criam um pleonasmo vicioso, tá certo? Então, resultado, efeito, uma conjunção conclusiva. Por exemplo, a corrupção prejudica a população, uma ideia. Logo, deve ser combatida. Essa é a conclusão a que se chega. Esse é o resultado final, tá certo? Então, nós vamos ter a primeira sem conjunção assindética e a segunda uma sindética conclusiva, tá? Explicativa. O próprio nome diz, traz uma explicação. O que quer dizer? A comprovação do que foi dito anteriormente. Então, eu falo assim, o depoimento parece falso, pois há muitas contradições. A comprovação de que isso soa falso é exatamente o número de contradições. Então, nós vamos ter aqui o pois, que vale porque, que vale que começa uma coordenada sindética explicativa. A primeira assindética e a segunda uma sindética explicativa, tá?
O pois no começo é explicativo, o pois no final é conclusivo. Então, nós vamos ter também, como uma marca das explicativas, a oração coordenada sindética apresentar-se no imperativo. Faça ou não faça, pois. Então, esse pois aí tem valor, eu explico por quê, valor explicativo. Estude, pois o conhecimento diferencia as pessoas. Então, nós temos aqui, ó, estude, uma assindética, pois o conhecimento, a razão, o motivo é que o conhecimento torna as pessoas diferenciadas, tá certo? Então, sempre que vocês estiverem aqui imperativo, vocês já sabem que o pois seguinte é explicativo. Aí eu chamo a atenção de vocês com relação à pontuação. Todas as orações coordenadas assindéticas são separadas pela vírgula. Todas as orações coordenadas sindéticas são separadas pela vírgula. Antes do mas, antes do logo, antes do pois, antes do ou, antes do mas, todas separadas por vírgula. A única exceção é a conjunção e. Quando é que a conjunção e não traz a vírgula? Ela tem valor aditivo e traz o mesmo sujeito. Então, quando eu tenho aqui, ó, ele fez uma bela apresentação e foi muito aplaudido. São acréscimos, é uma adição. E eu tenho o mesmo sujeito, ele e ele. O mesmo sujeito não permite a vírgula. Mas se eu tiver sujeitos diferentes, ele fez uma boa apresentação e todos os aplaudiram, então nós vamos ter aqui o sujeito é ele. Aqui o sujeito é todos. Quando isso acontece, vocês vão ter a vírgula aqui, separando, mesmo em se tratando do e. Fora o e, todas as demais conjunções coordenativas, elas são antecedidas pela vírgula. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, nós vamos trabalhar esses exercícios. Deixe-me ver aqui. Agora eu vou ficar à disposição de vocês após a apresentação teórica. E quem não tiver entendido alguma coisa, poderá fazer a pergunta, tá? Quero ficar mais próxima de vocês. E aí, em seguida, vão fazer os exercícios, como nós fazemos na sala de aula. Eles estão lá na página 53 e são, ao todo, 6 exercícios, certo? Quem conseguir terminar ainda em aula, pode colocar na frente da câmera, assim, e eu já passo o visto anotando para vocês aí que a atividade foi feita, tá certo? Se não der tempo aqui, então depois vão ter que me mandar uma foto no meu WhatsApp para que eu possa marcar a participação. A participação vale naquela semana. Não adianta ser aquele aluno que deixa acumular tudo e acha que depois, na última hora, vai trazer a apostila inteira para eu ver, porque eu não vou ver. Eu vejo hoje, durante a aula, eu vejo assim que vocês terminarem me encaminhando. O limite é até terça-feira, a próxima terça-feira. Quarta-feira, esse exercício não está valendo mais. Então, fiquem atentos, porque senão vocês perdem o prazo e não adianta vir depois falar que não fez, ou fala que fez e que não aparece. E tarefa mínima e complementar no plural. Essa daqui eu vejo pelo registro do plural. Aí não adianta vir falar assim, não tá errado. Não, existe uma data limite para vocês apresentarem aquele exercício. Qual é a data limite? Até a aula da semana que vem. Quando chegou quarta-feira da semana que vem, o exercício dessa semana, no plural,
também não está valendo mais. Então, não dá para deixar para a última hora como vocês faziam. Na última semana eu vou fazer tudo. Não, cada semana fazendo o conteúdo referente àquela aula. Certo, pessoal? E com isso nós encerramos o estudo do período composto, que é um estudo muito importante no segundo ano. A gente faz uma revisão no terceiro, mas é uma coisa muito rápida. O aprender, como eu tenho dito sempre para vocês, é no segundo ano, tá? Beijo grande para vocês, um bom desenvolvimento da semana, fiquem bem, fiquem com Deus, até mais. Tchau, pessoal.